Olha só, boa noite a todos, né? Mais uma vez, conforme a gente havia dito para vocês, né, no último encontro nosso, no caso da semana passada, que hoje eu estaria mostrando para vocês, né, as três principais aplicações de derivada. É claro que existem mais, né? Mas essas três são as principais aplicações que a gente se depara com ele quando a gente, né, na vida prática, no dia a dia, né, a gente se depara sempre com essas grandes três aplicações que a gente estará vendo aqui sobre, né, fechando então assim esse conceito aí de derivada, mostrando para vocês algumas aplicações, tá? Eu vou, como eu disse, vou apresentar para vocês cada uma delas, vou fazendo um exemplo e depois apresento a outra, tá? E assim sucessivamente, e tentar, né, esclarecer para vocês também. E conforme eu já havia dito, é muito importante porque nós vamos, né, eu comentei com vocês, vamos ver então alguns conceitos físicos, né, na parte da física, a gente viu lá em física, e eu havia até comentado com vocês que quando a gente começou a trabalhar os conceitos de física, a gente aprendeu apenas a calcular a velocidade média, aceleração média, em momento nenhum a gente calculou a aceleração instantânea, ou em momento nenhum nós tivemos, por exemplo, a equação que descreve, por exemplo, um comportamento de um corpo, por exemplo, sendo uma função, né? Então hoje nós vamos ver por que lá eu não apresentei ainda esse conceito, como eu já havia comentado com vocês, porque faltava esses conceitos de derivada, né? Como nós já sabemos derivar, isso aí para vocês não é problema mais, então vou apresentar para vocês as aplicações que a gente vai estar trabalhando, então, relacionados ao estudo de derivada. Então, olha só, conforme sempre eu faço, vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Para que assim vocês também possam estar visualizando da melhor forma. Tá? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa assim que eu compartilhar a minha tela, vocês, nem caso não tá vendo, estou vendo, aí vocês me avisem, tá? Para que assim então a gente possa trabalhar da melhor forma possível. Então, olha só, estarei compartilhando aqui a tela com vocês, tá? Para a gente dar hoje a aula é tranquila, tá? Vou apresentar para vocês como é que, né, a gente trabalha, como é que essas aplicações aparecem, quando que eu vou saber diferenciar que eu estou perante o essa e não aquela, né? Porque isso é importante, tem que saber diferenciar que isso faz da gente, né, pessoas que conseguem trazer um diferencial ao longo do nosso aprendizado. Então, olha só, aí está a minha tela ali, que eu compartilhei com vocês. Tá, a minha tela está ali para a gente então poder, né, eu apresentar para vocês esses conceitos. Então, olha só, dentre várias aplicações derivadas que existem, né, dentre as várias aplicações que existem, eu vou apresentar para vocês três, tá? E como a gente trabalha com as três, vocês vão perceber que a primeira é um conceito que a gente já está acostumado a trabalhar em física, mas o que eu quero destacar para vocês em relação a esses parâmetros, né, está relacionado não só o nome, mas como saber. Por quê? Porque eu vou apresentar para vocês, ó, essa aplicação é essas aplicações, mas você vê problemas, não vem escrito, não, essa é a certa aplicação. O problema vem e cabe a gente, então, saber identificar quando é que eu estou perante um desses problemas. Então, olha só, primeira aplicação, vocês vão lembrar lá da minha primeira aula de derivado, eu até comentei com vocês que uma das definições muito comuns, vocês ouviram alguém perguntar, o que é derivado? É taxa, taxa de alguma coisa. Taxa de alguma coisa. O que é derivada? Derivada é taxa de alguma coisa. Então, uma das primeiras aplicações, claro, eu coloquei nessa ordem, não significa que necessariamente tem que ser nessa ordem. Não, eu coloquei nessa ordem porque, né, eu preferi trabalhar desse jeito. Então, uma das primeiras aplicações que a gente vai ver é a chamada taxa de variação. Né, acredito que vocês já ouviram muito alguém falar isso, né? Taxa de variação, seja em qualquer área,
seja na área de economia, na área técnica, entre várias áreas, vocês já ouviram talvez esse termo, taxa de variação. Então, quando a gente entende taxa de variação, o que a gente faz? Em taxa de variação, nosso objetivo é analisar, né, fazer um estudo e analisar o comportamento de uma partícula, ou de modo geral, de um corpo, a fim da gente verificar, né, o que acontece com as grandezas físicas. No caso, eu coloquei aqui velocidade, aceleração, deslocamento e o intervalo de tempo. O que acontece? Por exemplo, nós estamos na pandemia. O que muda quando o Paulo Guedes fala, por exemplo, que nós temos uma taxa muito grande, está variando muito, por exemplo, a economia, o país precisa recuperar. O que acontece por trás disso? Então, são parâmetros, são grandezas físicas que a gente estuda, que nos dão esse comportamento ali. A gente começa, então, a verificar o que acontece com essas grandezas físicas à medida que eu vou mexendo em um certo parâmetro. Né? Por exemplo, falei do Paulo Guedes, por exemplo, há um tempo atrás, por exemplo, ele estava estudando, né? Não sei, eu não acompanhei como é que ficou, estudando a possibilidade de fazer uma prorrogação, né? Dessas parcelas que o pessoal está recebendo, porém com um valor abaixo dos 600, ou se mantia os mesmos 600 reais. Então, por quê? Porque são parâmetros que estamos avaliando, nós vamos ver isso aí mais para frente, é uma outra aplicação que aborda bem esses detalhes, tá? Então, na taxa de variação, nosso objetivo é esse. E quais são os parâmetros? Como é que a gente calcula? Isso aqui a gente já sabe calcular. Na física, a velocidade média é a variação do deslocamento pelo intervalo de tempo, ou seja, a posição final menos a posição inicial dividido pelo intervalo de tempo. Então, isso aqui nós chamamos de velocidade média. Que lá em física também vocês vão encontrar a mesma fórmula, não muda nada, tá? E existe outra grandeza chamada velocidade instantânea. A velocidade instantânea, o próprio nome já fala, ela é instantânea, ou seja, a velocidade em um determinado instante, em um determinado intervalo de tempo. Por exemplo, fulano está se movendo de Santa Rita para Pouso Alegre. Aí eu pergunto, durante 15 segundos, aonde que ele se encontrava? Então, eu vou saber a velocidade instantânea, porque eu quero saber exatamente durante 15 segundos. Eu não quero saber o que aconteceu depois, eu quero saber exatamente no instante. 10 segundos, qual que é a velocidade que o carro tinha, por exemplo, qual que é a posição que o carro, por exemplo, se encontrava. Então, por isso é que ele é chamado de velocidade instantânea. Então, olha só, velocidade média, eu quero que vocês percebam aqui, velocidade média é a variação do deslocamento pelo intervalo de tempo. A velocidade instantânea, não. Esse traço aqui nós já sabemos que representa o quê? Derivada. Então, significa a velocidade é a derivada do deslocamento. Então, se eu tenho o meu deslocamento, a minha função é deslocamento, para eu saber a velocidade, basta eu derivar o deslocamento. E derivar, a gente já sabe que não é problema para a gente, né? Já estamos todas as aulas fazendo, né, somente derivada. E, professor, e o que esse DST que está aí sobre T significa? É a mesma coisa que está escrito aqui. O que significa, professor? Que a velocidade, esse D é de derivada, é a derivada do deslocamento em função do tempo. É isso que está aqui, que nós já vimos lá também na primeira aula de derivada. Lembrando que não é divisão. Isso aqui não estou falando que eu estou dividindo DST dividido por DT. Não é. Isso significa que é derivada de S em função do tempo. Eu estou derivando o deslocamento em função do tempo. Tá? Não é divisão. E o deslocamento, nós já sabemos calcular o deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Outro parâmetro novo, professor, aceleração média. O que é aceleração média? Nós lá aprendemos a calcular a aceleração, é a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Isso aqui a gente sabe. Que é velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo intervalo de tempo. Agora, quando eu quero saber a aceleração num determinado instante, a aceleração é a derivada da velocidade em função do tempo. Ou, é muito comum vocês encontrarem em livros também, que
escreva desse jeito, ou seja, basta eu derivar duas vezes o deslocamento. Se eu derivar duas vezes, eu vou ter a aceleração. Porque se eu derivo uma vez o deslocamento, uma linha, eu tenho o quê? A velocidade. Então, se eu derivar mais duas vezes, que é o resultado da velocidade, eu vou ter a aceleração. Então, ou seja, a aceleração instantânea é a taxa de variação da velocidade em função do tempo, ou seja, é a derivada da velocidade em função do tempo. O que é velocidade instantânea, professor? Ou velocidade no determinado instante? É a derivada do deslocamento ou da posição em função do tempo. Tranquilo, pessoal? Então, isso aí, né, conforme eu disse, que eu estou mostrando para vocês que é uma das aplicações, né, que a gente trabalha. Vocês vão ver que é muito simples, né? A gente perceber. Então, olha só, eu trouxe aqui 12 exemplos para a gente trabalhar esse conceito aqui. Então, o primeiro exemplo diz o seguinte: um corpo se desloca no espaço segundo a função horária S de t igual a 2, mais 3t mais t ao quadrado. Essa é a função que esse corpo está se deslocando no espaço, onde S de t indica a posição do corpo em metro e t o tempo em segundo. Então, essas aí são as informações que a gente tem. Aí ele pede, então, determine, letra A velocidade média nos primeiros 10 segundos do movimento. A letra B, a velocidade instantânea no intervalo de 10 segundos. Ou seja, eu quero saber qual é a velocidade desse corpo quando o cronômetro marcou 10 segundos. Então, olha só, isso aqui a gente já está acostumado, né? Eu sempre falo para vocês que é a primeira coisa, os dados. Então, foi me dado aqui essa função. Na letra A, eu quero saber a velocidade média. Velocidade média durante os primeiros 10 segundos, ou seja, desde 0 até 10. Então, o meu tempo inicial é 0 e o meu tempo final é 10 segundos. Então, desde 0 até 10 segundos. E na letra B, eu quero saber a velocidade instantânea quando o tempo for igual exatamente a 10 segundos. Então, não quero saber a variação, quero saber exatamente a velocidade no instante que o cronômetro marcar 10 segundos. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem abrir o microfone e perguntar. Então, olha só. É muito simples resolver. Tomem cuidado. Letra A, velocidade média. A velocidade média, a gente já sabe que é a variação do deslocamento pelo intervalo de tempo. Então, o meu deslocamento final menos deslocamento inicial. Eu tenho o tempo inicial e tenho o tempo final, então eu consigo calcular o deslocamento. Por quê? Foi me dado a minha função do deslocamento. A função do deslocamento está aqui. Então, o que eu fiz? S para t igual a 0, tá? Que eu coloquei S de 0. No lugar do t, eu vou colocar 0. Então, onde tiver t, eu vou trocar o t por 0. Então, ficou S igual a 2, mais 3 que multiplica o t vale 0, mais t ao quadrado, mais 0 ao quadrado. 3 vezes 0 dá 0. E 0 ao quadrado também dá 0. Então, sobra apenas o 2. Então, o meu deslocamento inicial é igual a 2 metros. Agora, eu vou pegar o t igual a 10, que é o tempo final. Então, eu vou colocar aqui de novo na mesma equação de S, para me saber qual que é o S final. 2 mais 3 que multiplica o t vale 10 agora. Então, fica 3 vezes 10 mais 10 ao quadrado. 3 vezes 10 é 30. 30, 10 ao quadrado é 100. 30 mais 100, 130. Mais 2, 132. Então, eu tenho ali a minha posição final e tenho a minha posição inicial. Então, eu já posso calcular a velocidade média. A velocidade média vai ser igual à minha posição final, 132, menos a minha posição inicial, 2, dividido pelo intervalo de tempo. De 0 até 10, o intervalo de tempo é 10 segundos. Então, 130 dividido por 10, posso cortar esse 0 com esse, fica 13 dividido por 1, dá 13. Então, a velocidade média
é igual a 13 metros por segundo. Esse aqui é a nossa velocidade média. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Por enquanto tá. Não, é sossegado. Vocês vão perceber que é tranquilo. Não tem nada demais, são apenas aplicações. Então, olha só, pessoal. A nossa função é essa que está aqui. 2 mais 3t mais t ao quadrado. Pessoal, quanto é que dá essa derivada aqui? Se eu derivar isso aqui, quanto é que dá? Pessoal, quanto é que dá essa derivada aqui? É 3 mais 3, 2t. 3 mais 2t. Tá aqui, pronto. É isso que eu fiz aqui, ó. Como a velocidade é a derivada da posição ou do deslocamento em função do tempo, então na letra B ele quer saber a velocidade. Então a velocidade, basta derivar isso aqui. E vocês já falaram, se a gente derivar o deslocamento, dá 3 mais 2t. Pronto, já tenho a minha velocidade em função do tempo. Agora, como ele quer saber para t igual a 10, então fica 3 mais 2, né? Vezes 10, porque 3 mais 2t, no lugar do t eu vou colocar 10, então fica 2 vezes 10 dá 20, e 20 mais 3 dá 23. Então, significa que a velocidade instantânea, né, desse corpo aqui é igual a 23 metros por segundo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, observem que simples, né? A gente só começa agora a aplicar os conceitos de derivada que a gente já sabe. A coordenada, segundo exemplo aqui, a coordenada de posição de uma partícula, movendo-se ao longo de uma linha reta, é dada por essa expressão. S de t igual a 2t ao cubo, menos 24t, mais 6, onde esse é medido em metros, né, a partir da origem t, e é o t dado em segundo. Determina, letra A, o tempo necessário para a partícula alcançar uma velocidade de 72 metros por segundo, né, partindo de uma condição inicial, t igual a zero. E a letra B, queremos saber a aceleração da partícula quando a velocidade for igual a 30 metros. E na letra C, o deslocamento resultante no intervalo de t igual a 1, ou seja, num tempo inicial igual a 1, até um tempo final igual a 4 segundos. Então, olha só. Então, separa aqui. Então, vamos resolver a letra A. Olha só. Ele me deu a posição e ele quer saber qual é que é o tempo quando a velocidade for isso. Se eu tenho a minha posição, eu consigo saber qual é a velocidade. Basta derivar aquela posição. Se a minha função é 2t ao cubo, menos 24t, mais 6. Quanto é que dessa derivada, pessoal? 2t ao cubo, 6t menos ao quadrado, né? Menos 24. Menos 24. Pronto, eu já tenho a minha velocidade. Então, tá aqui, o que eu fiz aqui. Então, observa que não tem mistério, não tem nada fora do normal que eu acabei de fazer aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, a velocidade dá 6t ao quadrado menos 24. Como ele nos deu o valor da velocidade, então o que eu fiz? Basta colocar no lugar da velocidade o valor que ele deu, para mim saber qual que é o intervalo de tempo, porque se eu tenho uma velocidade, eu posso saber o tempo. Então, no lugar desse v, eu coloquei o valor que ele deu, tá aqui, ó, 72. Então, fica 72 igual a 6t ao quadrado menos 24. Só substituir apenas o valor da velocidade. Aí eu peguei esse 24 que está negativo, passei ele para cá, tá aqui, ficou 72 mais 24, igual a 6t ao quadrado. 72 mais 24 dá 96, igual a 6t ao quadrado. Como 6 está multiplicando, eu posso passar ele dividindo. Então, vai ficar t ao quadrado, vai ser igual a 96 e dividido por 6. Então, 96 dividido por 6 dá 16. Então, o t vai ser igual a raiz, né? Está errado aqui, apareceu um 14 aí. Deixa eu corrigir aqui, está aparecendo um 14. 16. Então, raiz de 16 é igual a 4.
Então, problema tranquilo, problema resolvido. Tá? Então, o nosso T é igual a 4 segundos. Lembrando, pessoal, então no material de vocês que vocês receberam, ó, depois retifiquem aqui, porque como eu mandei, agora que eu vi que tinham colocado 14, então depois vocês retifiquem aí, não é 14, o valor correto é 16. Tranquilo a letra A. Letra B, olha só que ele pede na letra B. Qual é que é o valor da aceleração quando a velocidade for igual a 30? Olha só, nós acabamos de calcular que a velocidade é essa aqui. O que é a aceleração? É a derivada da velocidade. Pessoal, quanto é que dá se eu derivar isso aqui? Quanto é que dá a derivada disso aqui? 6t ao quadrado menos 24. 12t. 12t. 12t, porque o 24 é zero, derivada de uma constante. Então, ou seja, a minha aceleração, a expressão da aceleração, está aqui, ó, 12t, que é a expressão da aceleração. Só que ele quer saber, ele não quer saber a função da aceleração, ele quer saber quanto vale a aceleração quando a velocidade for igual a 30. Ou seja, o que eu preciso saber? Qual é que é o tempo primeiro para eu substituir aqui? Como ele me deu a expressão da velocidade, de novo, no lugar dessa velocidade que está aqui, eu vou colocar o 30, porque ele já me deu a velocidade. Então, vai ficar 30 igual a 6t ao quadrado menos 24. Aí, eu vou pegar esse 24, vou passar ele de novo para cá. É isso que eu fiz, tá aqui, ó, ficou 30 igual a 6t ao quadrado menos 24. Pego o 24 que está negativo, passo ele para cá. Fica 30 mais 24 igual a 6t ao quadrado. 30 mais 24 dá 54, igual a 6t ao quadrado. O 6 está multiplicando, passo ele dividindo. Fica 54 dividido por 6, dá 9. Então, t ao quadrado é igual a 9. Então, t é igual a raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Então, eu já sei que o tempo é 3. Se o tempo é 3, a equação da aceleração é dose, que multiplica o tempo. Então, vai ficar dose, está aqui, que multiplica o tempo é 3. 12 vezes 3 igual a 36 metros por segundo ao quadrado. Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Tranquilo. Aí vem a letra C. A letra C é tranquila. A letra C só quer saber qual é que é o deslocamento total, né? O deslocamento resultante. Durante o intervalo de tempo igual a 1 segundo, um tempo inicial e um tempo final igual a 4 segundos. Isso aí é tranquilo. Ele já nos deu a nossa função, está aqui, do deslocamento. Então, primeiro eu vou colocar aqui para t igual a 1, vai ficar 2, que multiplica 1 elevado a 3, ou 1 ao cubo, menos 24, que multiplica 1, mais 6. Como é 1, vai ficar 2, 2 menos 24, menos 22, mais 6, menos 16. Então, ou seja, o meu deslocamento inicial é igual a menos 16. Aí vou fazer a mesma coisa, só que agora para t igual a 4. Para t igual a 4, vou colocar aqui o 2 que multiplica t ao cubo, menos 24 que multiplica o 4, mais 6. Se a gente fizer essa conta, vamos chegar aqui, o nosso deslocamento final é igual a 38 metros. Pronto, agora é só aplicar a fórmula. O deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Quanto é que é a minha posição final? 38. O menos é da fórmula, é bom sempre colocar parênteses, menos o 16, porque já é negativo. A minha posição inicial já é negativo. Então, ficou 38 menos da fórmula, menos o 16, que já é negativo. Menos vezes menos vai dar mais. Então, fica 38 mais 16. Então, me dá um deslocamento de 54 metros. Dúvida, pessoal? Tranquilo. Como vocês já viram derivada, já viram isso em física, então acredito que não vai gerar grande problema para vocês. Então, isso aí, essa aplicação, todos esses conceitos, então, quando é que eu tenho uma aplicação de otimização? Quando eu tenho uma certa função, eles querem saber alguma coisa. A velocidade média, a velocidade instantânea, a aceleração média, a aceleração instantânea, o intervalo de tempo para que aquilo aconteça. Então, esse tipo de aplicação a gente chama de taxa de variação. Agora, vou mostrar para vocês a segunda aplicação, que ele é chamado de otimização.
né, que é, no caso, que isso é muito utilizado também em todas as áreas, assim como na economia, por exemplo. Qual deve ser, por exemplo, o valor que deve ser dado, por exemplo, para eles chegarem a uma conclusão, por exemplo, dos 600, tiveram que fazer vários estudos, né, e otimizar para eles verem que não ia causar vários danos, ver qual que é os máximos, os mínimos. Então, tudo isso, né, essa área chamada de otimização. Então, olha só, quando é que o problema vai ser de otimização? Quando aparecer essa seguinte frase aqui, ó. Calcula alguma coisa máxima, alguma coisa mínima, por exemplo, qual deve ser o lucro máximo, o lucro mínimo, qual deve ser, por exemplo, a área, por exemplo, de um terreno, para que eu tenha alguma coisa máxima, alguma coisa mínima. Apareceu essa informação máximos e mínimos, ou qual que é o maior valor, também é muito comum, qual que é maior? O maior está falando de máximo. Qual que é o menor valor? Está falando de mínimo. Então, o problema em si, ele falou de máximo e mínimo, é um problema de otimização. E como é que a gente resolve o problema de otimização? Os problemas, né, como eu coloquei na definição, neste tipo de aplicação, faz-se um estudo de valores máximos e mínimos que visa otimizar uma determinada aplicação. Mas para isso, é preciso. Qual é o primeiro passo que nós temos que fazer? Primeiro, eu preciso determinar ou escrever uma função ou uma expressão que represente o problema em questão. Porque vai ser me dado um problema, eu vou ter que, primeira coisa que eu vou ter que fazer, além de depois que eu tirar os dados, é escrever uma expressão que representa aquele problema. Fiz isso, eu escrevi a expressão que representa o problema. Vou no segundo passo, eu vou derivar aquela minha expressão que eu acabei de escrever. Derivar apenas uma vez, tá? Derivei uma vez, aí eu vou fazer o que agora? Eu vou igualar, né? Depois de derivar, fiz questão de escrever depois de derivar, iguala a zero e determine as raízes, né? Por que eu coloquei no singular ou no plural? Depende, você pode derivar, pode dar uma função do primeiro grau, você vai ter uma única raiz. Pode dar uma função do segundo grau, você pode ter duas raízes. Então, primeiro passo, eu escrevo a expressão. Segundo, eu vou derivar e depois eu vou igualar a zero para calcular a raiz da equação. Terceiro passo, vou pegar aqueles valores, as raízes que eu encontrei, né? Se forem duas ou uma, vou substituir, tá? Vou substituir e verificar, né? Se eles representam, qual desses valores, se eu tiver dois, qual desses valores que representa um valor máximo ou um valor mínimo. Professor, aonde que eu vou substituir? Faltou até de eu colocar ali. Eu vou sempre substituir na segunda derivada, ou seja, eu vou ter que derivar a função duas vezes. Professor, tá, eu derivei duas vezes, mas como é que eu vou saber se o valor é máximo ou mínimo? Então tá aqui, ó. Eu já coloquei aqui, se a segunda derivada te der um valor positivo na hora que você substituir, se a segunda derivada te der um valor positivo, significa que aquele valor é mínimo. Se a segunda derivada me der o valor negativo, significa que aquele valor é máximo. Então, é muito simples também. Vamos ver aqui um exemplo, tá? Para ficar mais elucidado, né? Acredito que com exemplo a situação fica melhor. Então, olha só. Uma fábrica, agora, sempre que eu falo para vocês, quando tem problema de aplicação, não pode ler igual música, tem que ler e prestar atenção em cada detalhe, tá? Porque aí a gente consegue perceber o que o problema quer. Então, olha só, numa fábrica, produz X, eu até fiz questão de colocar em cor diferente, milhares de unidades. Então, ou seja, X é a quantidade de unidades produzida, só que dadas em milhares. Ou seja, na hora que você encontrar o valor de X, não esqueça de multiplicar por 1000, ou coloca o resultado milhares de unidades. Não tem problema. Então, informação importante, o X representa a quantidade de unidade ou número de unidades em milhares. E ele fala, se o custo de produção é dado por essa expressão que está aqui, 2x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 18x mais 60, esse é o custo de produção, e o valor obtido na venda, ou seja, a venda, é igual a 60x menos 12x ao quadrado. Esse é o valor da venda. Determine o número obtido de unidades mensais. Olha a palavra que aparece aqui no final, que eu falei para vocês.
para que eu tenha quê? Para que maximize o lucro. Então, falou de máximo, falou de mínimo, falou de maior valor, problemas de otimização. Então, é assim que eu consigo perceber. Porque, claro, nos problemas práticos, não, por exemplo, né, isso não vem na avaliação de vocês, mas, por exemplo, a avaliação não vem escrito se é otimização, se é, não, vem o problema. Nós é que temos que identificar se o problema trata de otimização, se o problema trata de taxa de variação. Então, taxa de variação é muito simples. Taxa de variação é muito simples, dado uma função, pede para calcular alguma coisa média, alguma coisa instantânea, então é taxa de variação. Pediu para calcular alguma coisa, para ver para que você tenha alguma coisa máxima, mínima, que maximiza, que minimiza problemas de otimização. Então é assim que a gente consegue identificar. Apareceu a palavra máxima, mínima, esquece. Problema de otimização. Nem perde tempo de pensar nos outros casos. Então, olha só, tirei os dados, o custo está aqui, foi dado por essa expressão. E o valor da venda desse produto foi dado por essa expressão. E ele quer saber qual que deve ser o X para que eu tenha o lucro máximo. Pessoal, se ele falou de lucro, como é que a gente calcula o lucro? Lucro é igual ao quê? Pessoal, lucro é igual ao quê? Você tem um produto, como é que você calcula o lucro? Falem para mim, pessoal. Como é que a gente calcula o lucro? O lucro é a receita, né? Ou a venda, menos o custo. Então, eu vou montar essa expressão do lucro, porque ele quer saber para maximizar o lucro, para que eu tenha um lucro máximo. Então, vamos montar a expressão. Se eu já tenho um custo, tenho uma venda, é fácil. Tá? Então, está aqui que eu fiz. Ó. Sabe-se que o lucro é igual a venda menos o custo, ou receita menos o custo. Então, no lugar, deixa eu até colocar aqui em cores diferentes. No lugar da venda, coloquei o valor que nos foi dado. Está aqui, ó, 60x menos 12, x ao quadrado, menos da fórmula, importante, para não confundir. Tá? Menos. Aí eu abro parênteses, eu sempre falo para vocês, é bom abrir parênteses para não se perder. 2x ao cubo mais... Professor, eu não quero abrir parênteses, como é que eu faço rápido? Troca o sinal de todo mundo. Como todos aqui estão positivo, troca o sinal dele, todos vão ficar negativo. Então, tá aqui. Ó. Se eu multiplicar esse menos por todos eles que estão positivos, tá aqui, eles vão ficar negativo. Então, olha só, eu já tenho a minha expressão do lucro, tá aqui, ó. Professor, por exemplo, eu aqui na linha de baixo, o que eu fiz? Eu tive que organizar. Professor, precisa organizar? Não. Como eu vou derivar, eu não preciso organizar. Eu gosto de organizar. Por isso que eu estou falando para você. Professor, é obrigatório organizar? Não. Eu, particularmente, eu gosto. Por isso é que eu fiz questão de organizar. Então, olha só. O menos 2x ao cubo, não tem ninguém aqui ao cubo para somar. Então, tá aqui, ó. Deixei ele aqui. Ao cubo. Não tem nenhum termo semelhante, não tem como somar. X ao quadrado tem o menos 12 e o menos 6. Se somar 12 mais 6 dá menos 18x ao quadrado. Está aqui, ó. Depois tem 60x menos 18x. 60 menos 18 mais 42x. E depois o menos 60, né? Que não tem ninguém para somar com ele, mantém o menos 60. Observem que a partir daqui da expressão de cima, eu já poderia, né, derivar, não precisaria organizar. Tá? Então, olha só, o que lá nós vimos? Primeira coisa, que nós acabamos de ver, tenho que montar a expressão. Aí eu já tenho a expressão do lucro montado. Aí eu vou no segundo passo. O que foi o segundo passo? Tenho que derivar agora essa expressão que eu obtive e depois igualar essa expressão a zero e determinar as raízes. Né? Então, tranquilo. Então, está aqui a nossa expressão. Pessoal, quanto é que dá a derivada dessa expressão que está aqui?
Essa expressão que está aqui. Quanto é que dá a derivada dela? Pessoal, tá me ouvindo? Menos 6x ao quadrado Isso, menos 36x mais isso, 42. isso. Então tá aqui, o que eu fiz aqui, ó. Então, derivando, já fizemos o segundo passo, deriva, tá aqui, já derivei. E ele fala que depois que eu derivar é igual a zero, que é para eu resolver essa equação. Tranquilo, então derivando e depois igual a zero. Tá aqui que eu fiz, a expressão derivada tá aqui ela, que nós já derivamos. Se eu igualar a zero, ou seja, no lugar do L', eu vou igualar toda a expressão a zero. Então, eu vou colocar zero aqui, onde está L', ficou zero, igual a menos 6x ao quadrado, menos 36x mais 42. Tá? Professor, o que você fez aí? Que eu só multipliquei toda a expressão por menos 1. Por quê, professor? Nada, porque eu queria mesmo. Não mudou nada, não. Então, se eu multiplicar essa expressão por menos 1, o 6 que está negativo fica positivo, o 36 que está negativo fica positivo, e o 42 que está positivo fica negativo. Professor, tem necessidade? Não, gente, não tem necessidade, não. É que eu gosto de organizar. Tá? Isso aí é como se diz, alguns têm um toque. Então, assim, eu gosto sempre de ver as coisas assim, mais organizadas. Feito isso, olha só o que eu fiz. Professor, isso aqui agora é uma equação do quê, pessoal? É uma equação do segundo grau. Segundo grau, que a gente já sabe resolver aplicando Bhaskara. E claro que eu não vou aplicar Bhaskara, mas vocês podem aplicar Bhaskara se vocês quiserem depois resolver para ver se chega no mesmo resultado. Eu ensinei para vocês a lei do método de Bhaskara, ensinei também um outro método, simplesmente de olhar as raízes, né, que foi o método que eu apliquei. O que eu fiz? Olha só, o 42 dá para dividir por 6. O 36 dá para dividir por 6. E o 6 dá para dividir por 6. Para facilitar minhas contas, como eu não estou usando calculadora, eu dividi tudo isso aqui por 6. Tá? Dividi toda a expressão por 6. Para ficar mais simples. 6 dividido por 6 vai dar 1. Então vai sobrar só x ao quadrado. 36 dividido por 6 vai dar 6. 42 dividido por 6 vai dar 7. Então, a minha expressão ficou mais simples, tá? Professor, eu não queria simplificar, a partir daqui já apliquei o Bhaskara, calculei o delta, depois calculei a raiz. Vai dar o mesmo resultado, gente. Então, olha só, o que eu ensinei para vocês, como é que a gente resolve se você não quiser aplicar Bhaskara? Fala para mim, dois números cuja multiplicação me dá 7. Quais são dois números que eu multiplico e me dá 7? 1 e 7. 1 e 7. 1 e 7. Pronto, então já tenho dois números. Então já sei que o resultado vai ser 1 e 7. E outra coisa que eu ensinei para vocês. Eu olho sempre o maior dos números. O maior dos números tem que ter o sinal que tiver aqui. E o outro o sinal contrário. Entre 1 e 7, quem que é maior? 7. 7. Então o 7 vai ter o sinal que tem aqui. Aí o 7 é positivo e o 1 é negativo. Pronto, então, e lembrando, as raízes é sempre o contrário desses sinais. Então, a minha primeira raiz vai ser x igual a 1, que é o contrário dele, porque ele está negativo. E a segunda raiz é x igual a menos 7, porque ele está positivo. O contrário dele, ele é negativo. Pronto, tá vendo? Não precisa aplicar delta. Professor, eu quero aplicar delta. Fique à vontade, pega o material, aplique delta e você vai chegar no mesmo resultado. Tá? Eu ensinei para você lá nas funções do segundo grau, seja aplicar delta ou não aplicar delta, que você chega no mesmo resultado. Olha só, eu tenho dois valores de x, um x igual a 1 e outro x igual a 7. Como é que eu vou saber qual é que é o valor que vai me dar o lucro máximo? Qual desses valores me garante o lucro máximo? Ou seja, quantas unidades eu preciso produzir? Aí vem o último ponto que eu falei para vocês. Aí a gente analisa a segunda derivada. Então, olha só, a primeira derivada está aqui, ó, que nós vimos, que nós derivamos, ela está aqui. Pessoal, deriva essa aqui para mim duas vezes. Quanto é que vai dessa derivada segunda? Se eu derivar duas vezes? 12x. 12x 36. menos 36. Está aqui, ó. Coloquei aqui no cantinho, aqui, ó, para vocês verem que é a segunda derivada. Agora,
Basta você pegar esses dois valores, substituir aqui na expressão, para você ver qual que eu... Se eu colocar um 1 aqui, pessoal, se eu colocar um 12 vezes 1, que não interessa não é o resultado, se eu colocar um 1 nessa expressão, a segunda derivada vai ser positiva ou vai ser negativa? Se jogar um 1 aqui nessa expressão, vai ser negativo. Negativo. Mas com menos, menos. Isso. Mais. E se eu colocar o menos 7 aqui, a segunda derivada vai dar o quê? Positivo. Positivo, maior que zero. Então, olha só, o que eu acabei de mostrar para vocês. Então, aqui nós usamos o x igual a 1, aqui nós usamos o x igual a menos 7. Então, olha só, o que fala lá na última conclusão, lá no detalhezinho, ó. Se a segunda, como ele falou para ser valor máximo, então eu tenho que pegar o valor que faça com que a minha derivada, ele é o quê? A segunda derivada é o quê? Negativo, ou seja, menor que que zero. Exatamente. Então, entre menos 7 e 1, qual deles que me dá a segunda derivada menor que zero? Menos 7. Não, x igual a 1. Porque quando eu coloco menos 7 aqui não vai ser maior que zero? Menos 7 vai ser maior que zero. Tá certo. Então, 1 significa x igual a 1. X igual a 1 é a solução desse problema. Ou seja, como x está dado em milhares, tomem cuidado. Se você colocar x, se você colocar que precisam de uma unidade, você tem que colocar 1 milhar de unidades. Como x é igual a 1, se você fazer 1 vezes 1000, significa que eu preciso produzir 1000 unidades para que eu tenha um lucro máximo. Então, eu preciso produzir 1000 unidades. Professor, de onde que veio 1000? Como o meu x é o x igual a 1, 1 vezes 1000, porque lá no problema ele falou que o x está dado em milhares. Então, x vezes 1000, 1 vezes 1000 vai dar 1000. Então, preciso produzir no mínimo 1000 unidades. Se o x tivesse dado 9, seria 9.000 unidades. Exatamente, 9.000 unidades. Se fosse, sei lá, 10, seria 10.000 unidades. E assim sucessivamente. Então, olha só, pessoal, os problemas. Então, olha só, problema de taxa de variação, como já disse, é nos dado uma certa expressão de um comportamento de um corpo, de uma partícula, ou de uma certa, qualquer coisa, não necessariamente seja uma partícula só, poderia ser, por exemplo, um comportamento de uma caixa d'água, eu quero saber, por exemplo, qual é a vazão média. Então, olha só, não necessariamente seja a velocidade média. Taxa de variação é quando ele pede alguma coisa média, alguma coisa instantânea. Essa é a melhor linguagem que eu posso usar. Não necessariamente falar velocidade. Não precisa ser velocidade, pode ser alguma coisa média ou alguma coisa instantânea. Otimização, quando trata de máximos e mínimo, maximizar, minimizar, falou de máximos e mínimo, verifica uma coisa máximo, problemas de otimização. Como é que a gente resolve? Monto a expressão, derivo a expressão, igualo a zero, calculei as raízes, se tiver duas, ou se tiver só uma raiz, pronto, aquele valor já é. Né? Aí eu verifico, se tiver duas raízes, eu sempre derivo a minha expressão duas vezes e vou substituir os dois valores na minha função em que eu derivei para ver qual que é que me dá o valor negativo. O que me dá o valor negativo significa que me garante alguma coisa máxima. E o que me dá o valor positivo na derivada me garante alguma coisa mínima. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então, olha só, vou explicar para vocês a última aplicação, que é chamada taxas relacionadas. Né? Gente, assim, essa aplicação ela é muito simples, mas professores, livro, muita gente tem dificuldade de fazer os alunos entender. Né? E eu adotei esse método ao longo de um tempo que tem ajudado muitos alunos. Ela é uma aplicação muito simples, só que ela requer da gente uma análise prática. Então, olha só, eu criei uma situação aqui, mas eu não vou nem pegar, por exemplo, a situação, por exemplo, que está ali. Vamos pegar uma outra situação. Então, olha só, deixa eu primeiro só falar aqui para vocês, né, o conceito dele. Então, nesse tipo de aplicação, a gente faz um estudo
da taxa de, olha só, quando aparece alguma coisa, a taxa de crescimento ou decrescimento, não estou falando de máximo e mínimo, estou falando de crescimento ou decrescimento, de uma certa aplicação, né, relacionando as grandezas ou parâmetros envolvidos na aplicação ou no determinado estudo. Então, olha só, essa forma que eu coloquei aqui, a gente sempre vai aplicar essa fórmula desse jeito que está. O que vai mudar? O que vai mudar é as grandezas. As letras, elas podem mudar. E é ali onde muitos alunos têm a maior dificuldade. Não é na mudança de letra, mas associar a situação com aquilo que é real. Como assim, professor? Vamos pensar junto aqui. Por exemplo, tem um senhor aí, por exemplo, tem um bar aí ao lado da casa de vocês. Imaginem que tem um senhor aí, alguém que tem um bar e ele vende cerveja. Aí eu pergunto para vocês, qual é que é a taxa, por exemplo, de crescimento dessa venda de cerveja? Vocês concordam comigo que para eu saber a taxa de crescimento de cerveja, claro, essa taxa é sempre ao longo do tempo. Só que essa taxa de crescimento da venda de cerveja, ela vai depender das pessoas que consomem, concordam comigo? Ou que compram. Concordo, que pode ter uma variação no mês. Início do mês, uma venda maior, Isso, final do mês, uma venda menor. exatamente. Então, olha só, então o que acontece? Então, ainda bem que você conseguiu ter essa noção, é muito importante. Por isso eu quero que vocês percebam o que eu estou falando. Já que você entendeu, muito bom. Então, ou seja, isso aí vai depender primeiro das pessoas que vão comprar, e essas pessoas que vão comprar vão depender de quanto tempo eles vão estar comprando ou da quantidade que eles vão comprar, concorda comigo? Sim. Então, olha só, se eu escrevesse isso que eu acabei de falar matematicamente, seria isso aqui, ó, a taxa de crescimento, por exemplo, da cerveja em função do tempo, ela depende da taxa da cerveja em relação às pessoas que vão comprar ou que vão consumir, vezes a taxa, ou seja, a quantidade que essas pessoas vão comprar ao longo do mês. tempo, seja dias, meses ou hora. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então, essa fórmula, ela sempre vai ser padrão. O que vai mudar, gente, é a grandeza que eu estiver analisando. Por exemplo, eu falei de cerveja, mas eu peguei outro exemplo aqui, por exemplo, que eu criei aqui. Suponha que eu queria saber, por exemplo, a taxa de crescimento ao longo do tempo da venda de refrigerante em um supermercado. O que eu preciso saber? Eu até coloquei aqui. Observe que essa taxa de crescimento depende das pessoas que comprarem os refrigerantes, ou seja, a quantidade, concordam comigo? E essas pessoas que comprarem, depende também do tempo, ou seja, com que frequência eles irão comprar. Então, traduzindo isso matematicamente, está aqui, ó, a taxa de crescimento de cerveja depende ao crescimento ao longo do tempo, é igual à taxa do crescimento desse refrigerante, de acordo com as pessoas que vão consumir, e essas pessoas que vão consumir vai depender da quantidade que vão estar consumindo ao longo do tempo, seja dia, hora, mês e assim sucessivamente. Tranquilo, pessoal? Então, esse exemplo eu coloquei que você pode, porque livro, tem muitos professores que não dão essa parte aqui, porque eles acham que é mais difícil para eles explicar, e muitos também não aprenderam, acaba que não falam de aplicações, né? Vocês podem ver até no YouTube, Maria, tem poucos professores que trabalham essas aplicações. A maioria ensina derivada, propriedade, nem trabalha aplicações e o aluno apenas aprende a derivar. A taxa de Olha variação de só. pessoa, ela repete, tanto no primeiro item como na segunda. Isso. Isso aí. Só que o que eu tenho? No primeiro caso, por exemplo, o que eu quero saber é essa aqui. Eu quero saber, por exemplo, qual é a taxa de crescimento da venda do refrigerante. De refrigerante por pessoa e no segundo de pessoa por tempo. Isso. Exatamente. É isso aí. Então, essa equação é a pessoa.
Isso. Dá para pensar desse jeito, exatamente. Assim, por exemplo, olha só. Se eu falar para vocês que y é igual a x, se eu perguntar para vocês qual é, que é a taxa de crescimento, por exemplo, de y em relação ao tempo, como é que eu vou escrever a fórmula? Vai ser igual a quanto? D de x Não, dy sobre dx, dx vezes o quê? dx dt. dt. Pronto. Isso. Em função do tempo. dt, dt. dt significa em função do tempo. variação do tempo. Isso. Então, olha só, tranquilo, gente. Então, dt, tá certo. isso. É isso que eu quero que vocês percebam. Tá? É isso que eu quero que vocês percebam. Então, independente, a questão não é saber extrair essas informações. Então, olha só, vamos ver um exemplo aqui. Trouxe um exemplo aqui simples para a gente poder estar fazendo a aplicação. Olha só. Um ponto se move ao longo do gráfico y igual a x ao quadrado mais 1, de modo que a abscissa x, olha só, varia com uma velocidade de 3 centímetros por segundo. Ué, ele está falando que x varia, ou seja, ele já está me dando dx sobre dt. dt, que é igual a 3. Então, ele já falou, centímetro por segundo, alguma coisa x, função do tempo. E ele quer saber qual é que é a velocidade da ordenada, ou seja, de y, quando x for igual a 4. Nós queremos saber o crescimento de y. Como é que fica o crescimento de y em relação ao tempo? dy em relação ao tempo vai ser igual a quanto? dt Vai ser igual a dy dy sobre dx dx vezes dt. dx dt. Pronto, acabou, gente. Olha só. O que parecia ser difícil, vocês vejam que é muito simples. E eu não sei porque muitos professores não gostam de trabalhar com isso, acham que isso é difícil, eu acho isso tranquilo. A pessoa entendeu essa jogada das variáveis, um depende do outro, um depende do outro, acabou, porque na hora de calcular é muito simples. Olha só, eu tenho aqui os dados. Y igual a x ao quadrado mais 1, dx dt já foi dado que é 3, e eu quero saber dy sobre dt. E nós já escrevemos, está aqui, ó. dy dt, já escrevemos, está aqui. O que o d significa para a gente? Derivada. Isso. Então, olha só, dy dx. Ou seja, a derivada de y em função de que variável? X. Quanto é que dá a derivada dessa expressão aqui, y igual a x ao quadrado mais 1? Quanto é que dá a derivada? 2x. Tá aqui, ó, 2x. Tá aqui, ó, derivada a 2x vezes dx dt, que já foi dado, que é quanto? 3. 3, tá aqui, ó, 2x vezes 3. 2x vezes 3 dá 6x. 6x. Agora, como ele pediu para x igual a 4, basta colocar x igual a 4. Então, vai ficar 6, que multiplica o x é 4. 6 vezes 4 dá 24 centímetros por segundo. Ou seja, esse móvel ele vai estar crescendo com uma taxa de 24 centímetros a cada segundo. Dúvida, pessoal? Precisa fazer exercício, mas dá para fazer. Não, é tranquilo. Só isso mesmo. Tá? Normalmente os alunos têm... Eu vou só parar aqui e compartilhar, já que eu volto, vou abrir uma lista de exercícios que eu havia dado o semestre passado. Claro, não vou dar uma para vocês. Se vocês quiserem treinar, vocês podem. Se vocês quiserem, eu passo para vocês. Mas eu vou abrir aqui uma lista que foi sobre esse assunto ali, para vocês verem como é que é tranquilo. Vou mostrar para vocês a lista.
Deixa eu agora compartilhar com vocês, para mostrar para vocês ali. Deixa eu voltar aqui para eu compartilhar novamente a tela com vocês. Vocês conseguem ver essa lista que está no Word? Agora sim. Então, olha só, por exemplo, essa aqui foi uma lista do semestre passado, uma lista de exercícios sobre sua taxa relacionada. Vocês vão perceber que é algo muito simples. Por exemplo, o 3 é igual a que a gente acabou de fazer, né? Que é o primeiro dessa lista, que está aqui. Olha só o segundo. O segundo, ele quer saber qual que é a taxa de crescimento da variação da área de um quadrado. Ou da área, né? No caso que ele fala aqui é um círculo. Então, um círculo é comprimento, né? A área, vou colocar aqui, ó. A área, né, do círculo é π πr ao quadrado. Então, se eu perguntasse para vocês, deixa eu, vou até mudar aqui. Vamos supor que não fosse, vamos supor que fosse uma área, por exemplo, de um retângulo, né? Vocês verem, vamos supor que fosse uma área de um retângulo. Ou, sei lá, poderia ser, por exemplo, de um círculo, ou comprimento de um círculo, por exemplo. Se for um círculo, por exemplo, comprimento, por exemplo, temos, por exemplo, 2π r ao quadrado. Como é que seria, por exemplo, a expressão, por exemplo, do crescimento da área? dA sobre dt é igual a quanto? Pessoal, dA sobre dt vai ser igual a quanto? A dA sobre dt. dr. Não, dr. Isso, porque depende do raio. dr vezes dr dt. sobre dt. Pronto, acabou. Tá aqui, ó. Quanto é que dá essa derivada aqui em função do raio? 2π é constante. Quanto é que dá a derivada de r ao quadrado? 2r. 2r. Então, ou seja, nesse lugar aqui, dA, dr, já ia dar 2r. Como aqui tem um 2π, vai ficar 4πr. 4πr vezes dr dt, que ele já deu aqui, ó. Tem uma razão de quanto? De 2 minutos, de 2 milímetros a cada minuto. Vezes 2. Isso aqui dá quanto? 8πr. Concorda? Sim. E aí eu pedi na letra A, quando o R for igual a 6, só basta trocar aqui e fazer 8 vezes 6. E eu pedi na letra B, quando o R for igual a 24. Então, assim, tranquilo, gente. Essa aqui foi uma lista do semestre passado. Tranquila. O terceiro exercício também é sossegado, tudo a mesma coisa. Então, assim, são questões muito tranquilas. Agora, eu vou mostrar para vocês, e claro, foi uma questão que eu cobrei na prova do semestre passado sobre otimização. É claro que ali o nível já foi um pouquinho mais elevado da questão, porque a aula estava sendo presencial, então a gente tinha todo o contato, tinha toda a aula, a gente acompanhava a resolução. Vou mostrar para vocês uma questão que foi cobrada na prova no semestre passado. Tá aqui, ó, um fazendeiro tem 200 bois, cada um pesando 300 kg. Até agora, ele gastou num valor de 380 mil reais para criar os bois e continuará gastando R$2 por dia para manter um boi. Os bois aumentam de peso a uma razão de 1,5 kg por dia. Seu preço de venda hoje é de R$18 o quilo, mas esse preço cai 5 centavos por dia. Aí eu perguntei, quantos dias deveria o fazendeiro aguentar para maximizar seu lucro? Então, olha só, informação é importante, maximizar. Então, na hora que o aluno lê a palavra maximizar, ele já sabe que trata de problema de
otimização, tá? É claro, a gente tinha feito bastante exercício disso aqui, né? Inclusive essa que eles tinham feito também em sala de aula como atividade, esse que foi cobrado na avaliação deles. Então, só existem duas formas de fazer. Por exemplo, eu tirar os dados. Gente, dado é muito importante. Total de boi 200, peso por boi 300 kg a cada dia. O gasto ou custo total são 380 mil. Se eu pegar esses 380 mil dividindo por 18, que é a quantidade de boi, eu vou ter então o custo de cada boi, 1.900. E ele fala que tem um gasto diário de R$2 por boi e um aumento de peso por dia de 1,5 kg. E o preço de venda hoje é de R$18 o quilo e a queda do preço é 5 centavos. Então, feito isso, tirou os dados, está aqui, montou tudo. Basta colocar na forma que o lucro é igual à venda menos o custo, né? Tirando aqui agora todos os valores, organizando. E depois colocava aqui na expressão, substituindo aqui na expressão, fazendo os cálculos normais, né? Eles chegavam nessa expressão que está aqui, ó. Então, o lucro é igual a menos 0,075, d ao quadrado. Poderia ser x. Professor, por que você colocou d? Porque o problema falou dia. Eu coloquei d só para ficar d de dia mesmo. Poderia ser x, qualquer letra, não muda não, gente. Mais dst ao quadrado, mais dst mais 350. Derivando é simples. Nós já sabemos, o 2 vai passar a multiplicar aqui. Se 2 multiplicar 0,75, vai ficar menos 0,15. Derivada de 10d vai dar só 10. O outro aqui, isso aqui é 0. Pronto. Derivou igual a 0, que nós já vimos lá nos pontos que eu coloquei. Aí eles igualavam a 0. E na hora que igualar a 0, só dividir. 10 dividido por 0,15, eles encontravam 66,6666667. Ou seja, aproximadamente 67 dias. Então, ou seja, para maximizar o lucro da venda, por exemplo, da quantidade de boi, ele precisaria no mínimo de 67 dias para garantir o lucro máximo. Professor, é a única forma de resolver? Não, por exemplo, teve alunos que resolveram de um outro jeito, que eu também achei interessante. O que eles fizeram, por exemplo, eu até coloquei aqui outra forma de resolver, né? Que teve muitos alunos também que pensaram desse jeito, que eu achei também interessante, bacana da forma em que eles pensaram, que também é simples. Pegar o total, somar mais os 2 dias vezes a quantidade de boi, você tem esse valor. Pegar a venda total que é 18, descontando lá os 50 centavos por dia, né? Vezes lá os custos que ele tem e o peso que ele tem aumentado, vezes a quantidade de boi. Eles também fizeram isso. E chegaram nessa expressão aqui, multiplicaram tudo, né? Fizeram a conta, o lucro igual a venda menos o custo, fizeram tudo isso. Aí chegaram nessa equação aqui de cima. Derivando essa equação aqui de cima, né? Essa equação aqui derivando, você vai encontrar menos 30D mais 2.000. Então, igualando de novo a zero a primeira derivada, fica menos 30D mais 2.000 igual a zero. Dividindo, então, 2.000 por 30, também você vai encontrar aproximadamente 66,666667, ou seja, 67 dias. Então, independente do caminho que você pensar, você chegaria no mesmo resultado. Essa aqui foi uma questão cobrada na avaliação do semestre passado, né, dos alunos, foi uma questão presencial que foi cobrada. Mas é claro, a gente tinha trabalhado bastante essas questões em sala de aula e tudo, e muito mais, né, e depois, posteriormente, a gente cobrou também essa questão em avaliação. Então, assim, são questões muito tranquilas, pessoal. Então, eu peço que vocês, qualquer dúvida, tá, revejam aí o material que eu acabei de disponibilizar para vocês, tá? Lembrando, o material, vocês vão corrigir apenas aquele, no primeiro exemplo, que aparece lá, raiz de 14, que é raiz de 16, tá? E Sim. o resto,
Tá tranquilo. Professor, eu quero que você mande exercício, eu quero treinar nas férias, não tem problema. Manda e-mail para mim, que eu mando para você 3 listas. Uma lista só de taxa de variação, uma lista só de otimização e uma lista só de taxas relacionadas para você treinar. Todas elas com o seu devido gabarito, né? Com a sua resposta lá, caso vocês queiram, porque eu não vou cobrar, não vou exigir de vocês que vocês façam a lista me entregar, até porque acredito que talvez essa aqui seja a nossa última aula, não sei, vamos aguardar. Acredito que semana que vem não tem mais aula, então não faz sentido eu dar uma lista para vocês e cobrar de vocês algo. Agora, professor, eu quero treinar para me exercitar esse conceito, tudo bem, aí eu mando a lista para vocês sem compromisso nenhum. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, tá? Muito obrigado a Daniel, todos. Sim? deixa a lista lá no grupo dos professores. Eu aviso o pessoal que parece que alguns alunos estão fazendo a prova, porque eles estão ausentes, aí eu explico para eles o motivo da lista. Tá bom. Então você explica aí, para eles não pensarem que é uma lista que eles têm a obrigação de fazer. Você deixa claro para eles, tá? Que é uma questão que a gente acordou aqui para treinar, para vocês aplicarem. Claro, vocês podem me tirar dúvida, isso aí vocês não podem parar de fazer, independente se ela vai ser avaliada ou não, vocês podem tirar dúvida para mim, tá? Qualquer coisa vocês tirem as dúvidas que eu auxilio vocês da melhor forma possível. Então,